Bom dia a todos, eu sou o Cláudio Monteiro, analista sociocultural da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e responsável pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica em Violências e Acidentes do Centro de Vigilância Epidemiológica, Dr. Alexandre Vanjac. Hoje, nós estamos às vésperas do Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, que é definido como sendo o dia 10 de setembro, ocasião na qual vários movimentos em todo o mundo, várias ações são voltadas para a questão do enfrentamento ao suicídio, marcada pelo laço dourado que nós, os nossos convidados, hoje estaremos usando, né? A nossa atividade, a nossa videoconferência Suicídio e Saúde Coletiva, ela vem de encontro da portaria 1876 de 2006 do Ministério da Saúde, que prevê uma série de ações voltadas à prevenção do suicídio, dentre as quais a divulgação e discussão de dados epidemiológicos e de ações voltadas à assistência em pessoas em risco de suicídio, né? A nossa videoconferência vai ser composta de 2 blocos, no qual o primeiro nós teremos a presença da doutora Gisélia Camini Wolff Pintinato, que é médica pela Santa Casa de São Paulo, especialidade em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo, médica psiquiatra do Hospital do Servidor Público Estadual e do Hospital das Clínicas de São Paulo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. No segundo bloco, nós teremos as psicólogas Kátia Xerix e Gleise Salles Aria, que vão estar dando continuidade às exposições dessa manhã. Antes de nós passarmos a palavra à doutora Gisele, nós gostaríamos de, primeiramente, estar problematizando, expondo alguns dados referentes ao suicídio no mundo e no Brasil. Lembrando que hoje, dia 9 de setembro, estamos às vésperas, obviamente, do dia 10 de setembro, que é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. No mundo todo, nós temos variadas taxas de mortalidade por suicídio, né? Sendo que são registrados cerca de 1 milhão de suicídios ao ano, com taxas variáveis de incidência de acordo com vários países e os continentes. As maiores incidências de óbitos por suicídios estão na Europa, nos países do leste europeu e no norte da Ásia, como pode ser visto, parte da China, Japão, países da antiga União Soviética, né? Num segundo patamar, nós teríamos países como a Austrália, os Estados Unidos, o Canadá e na América do Sul, a Argentina. E num patamar um pouco menos elevado, países como o Brasil. Sendo que os países em cinza são países nos quais não existe o serviço de vigilância, o serviço de vigilância não tem o registro real do número de óbitos por suicídios ano, né? Lembrando que no Brasil, aliás, na América Latina, as maiores taxas estão no Uruguai e em Cuba, né? O que nós temos no Brasil são grandes divergências ou taxas de mortalidade por lesões autoprovocadas e que, obviamente, levam ao suicídio, bastante heterogêneas, de acordo com as várias regiões. Então, por exemplo, na região norte, nós temos taxas de incidência que chegam a patamares semelhantes aos verificados no leste europeu ou em países do norte da Ásia, né? Ao passo que em outras regiões, como o norte, nós temos taxas de suicídio bem menores do que as taxas nacionais, né? Na realidade, isso nos leva a uma primeira problematização, ou seja, qual a real incidência ou qual a real magnitude da subnotificação de óbitos por suicídio. Existem realmente essas diferenças regionais ou existem locais onde os serviços de verificação ao óbito, os serviços de registro dos óbitos de suicídio vinculados aos sistemas de informação e mortalidade não estejam, talvez, captando o número de reais de óbitos por lesões autoprovocadas que estejam acontecendo. Então, o Brasil tem essa característica de você ter uma amplitude muito grande de taxas de incidência de acordo com as diversas regiões, como a gente pode estar vendo no slide, né? Se nós formos ver, né, especificamente no estado de São Paulo,
Esse é um dado bastante interessante, onde nós procuramos estar relacionando o percentual de casos de suicídio havidos por sexo, tá, no ano de 2011, com o percentual dos casos notificados de lesões autoprovocadas por sexo também no mesmo ano de 2011. Então, do total de 719 óbitos por suicídios havidos, 21% foram em mulheres e 79% em homens. Quando nós transpomos essa análise para as lesões autoprovocadas, a gente percebe claramente uma inversão no percentual por sexo, né? Do total das 2.047 lesões autoprovocadas notificadas no estado de São Paulo no ano de 2011, inversamente nós tivemos 38% em homens e 62% em mulheres, né? Isso leva à conclusão, ou leva, vamos dizer assim, à consideração de que os homens cometeriam mais suicídios e as mulheres tentariam mais suicídios, né? Um dado que é interessante nessa consideração é que, se nós formos ver o meio escolhido, na realidade, os homens preferem meios mais letais do que as mulheres. Então, o óbito por suicídio entre os homens, ele é caracterizado por meios mais agressivos, mais letais, principalmente o enforcamento ou a utilização de arma de fogo. Ao passo que as mulheres preferem, ou enfim, cometem as lesões autoprovocadas através de meios menos letais, como principalmente envenenamento através de ingestão de produtos químicos, produtos de limpeza ou mesmo medicamentos, ou através de automutilação, como secção dos pulsos, né? Ou seja, formas nas quais a reversibilidade da intenção suicida ela é maior. Existe uma probabilidade maior da pessoa vir a ser socorrida e não vir a falecer. Enquanto os homens, existe essa predileção, vamos dizer assim, por meios mais letais, né? Se nós formos ver, né, como tem sido a faixa etária mais vulnerável, vamos dizer assim, a cometer suicídio, nós temos assim que o Brasil se enquadra na tendência mundial, ou seja, né, os homens cometem mais suicídios do que as mulheres. A linha azul da parte de cima representa as taxas de mortalidade de suicídio entre os homens, a linha inferior entre as mulheres e a linha tracejada do meio é do total, ou seja, a mediana entre ambos os sexos. Então nós vemos que existe assim uma preponderância muito grande de suicídios entre o sexo masculino e concentrados principalmente na faixa etária que vai dos 20 até aos 50 anos. Ou seja, naquela fase da vida definida como o adulto jovem ou o início da maturidade. E isso insere o Brasil numa tendência mundial. A própria Organização Mundial de Saúde, hoje em dia, reconhece a existência de uma pandemia, né, de suicídios no mundo, e que acomete justamente esse grupo populacional, homens a partir da adultos jovens e na primeira instância da maturidade, ou seja, mais especificamente dos 20 aos 50 anos. Quanto à distribuição das lesões provocadas pelo quesito raça-cor, né, é interessante observar que, sim, que no Brasil os sistemas de notificação de agravos, eles utilizam os critérios estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística quanto à coleta do quesito raça-cor, ou seja, a pessoa autodeclara a qual cor ela se sente pertencente a partir de alternativas que são dadas, no caso brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas. E isso é um dado interessante no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo ele se diferencia, enquanto no Brasil, né, de uma maneira geral, a maior parte da população, cerca de 65%, se autodeclara preta ou parda. No estado de São Paulo, isso é invertido, 55% da população se autodeclara branco, né? Mesmo, se nós formos fazer o ajuste populacional, a gente vai ver que, então, mesmo havendo, vamos dizer assim, a maioria da população se autodeclarando enquanto da cor branca, a somatória, tá, das taxas de incidência entre pretos e pardos, ela é maior do que entre a raça branca. E aí a gente poderia estar perguntando se essa vulnerabilidade ela não estaria associada às condições, vamos dizer, sociais, né, as quais, historicamente, esses dois grupos populacionais vêm
enfim, vem sofrendo em relação aos demais, né? Se nós formos ver de acordo com o Estado Civil, tá? Primeiramente, entre homens, a gente vê que existe uma preponderância muito grande de suicídio entre os solteiros, né? E só aí na sequência entre os casados e outras, quer dizer, mas com uma expressividade muito maior entre os solteiros. E o mesmo se repete em relação às mulheres. Quer dizer, então aí existe uma outra variável a ser considerada, né, que é a questão da conjugalidade como um fator que possa ser interveniente no fato da pessoa vir a cometer suicídio ou não, tá? E nós temos um outro dado, que assim, a taxa de mortalidade por lesões autoprovocadas no estado de São Paulo, na última década, ela vem se elevando, né? Se nós formos pegar o período dos últimos 10 anos, a gente vê que, em sendo feitos ajustes populacionais, ainda que haja ainda que essa ascensão seja discreta, é inegável que existe uma elevação nas taxas de incidência nos últimos 10 anos. E um dado que é bastante interessante da gente estar observando é qual é a relação, né, percentual entre as causas externas de mortalidade geral e o percentual dos óbitos por lesões autoprovocadas voluntariamente. Ou seja, qual o percentual que existe em ambos os casos. Então a gente vê, a linha vermelha representa a taxa de mortalidade por causas externas frente à mortalidade geral, total. E a linha azul representa a proporcionalidade dos óbitos por suicídio dentre ao total das causas externas. Então a gente percebe que enquanto o percentual de óbitos por causas externas frente ao montante da mortalidade geral vem decrescendo, mais ou menos na mesma proporção, os percentuais de óbitos por suicídio dentre os óbitos por causas externas vêm aumentando. De uma certa maneira, nós poderíamos dizer que assim, nós estamos nos matando menos entre si, mas estamos nos matando mais a nós mesmos, né? É um xiste um tanto quanto irônico de se fazer, mas concretamente é isso que os dados transparecem, né? Seriam basicamente esses os dados que nós teríamos a estar colocando, né? E lembrando que existem variações importantíssimas nas taxas de incidência no próprio estado de São Paulo. Aí, nesse mapa que está sendo projetado, nós temos uma variação de taxas, né, de óbitos por suicídio que vão desde 0 até municípios que apresentam uma taxa de incidência superiores a 40 óbitos por suicídio a cada 100 mil habitantes, o que leva enfim, a taxas de incidência ainda superiores dos maiores países do mundo, como a gente viu no começo da apresentação, países do norte da Europa e países do leste europeu. Então, ainda que exista vamos dizer assim, que os óbitos por suicídio ainda não representem, tá, patamares tão elevados como em outros países no estado de São Paulo, existem essas diferenças regionais importantíssimas a serem consideradas. E agora passaremos então à doutora Gisele, que vai estar dando continuidade à exposição desse primeiro bloco da nossa videoconferência. Bom dia. Eu gostaria de conversar com vocês sobre a abordagem do paciente com risco suicida. No primeiro momento, eu gostaria de definir o que é o comportamento suicida. O comportamento suicida é um contínuo que engloba desde os pensamentos autodestrutivos,
passando por gestos e atitudes até a chegada do suicídio em si. O que eu quero salientar com essa definição é que existe um período entre o primeiro pensamento suicida e o ato realizado. E é nesse período que nós podemos e devemos agir, intervir. Só ressaltando ainda mais a importância do tema, eu trouxe alguns dados da OMS de que a cada 40 segundos ocorre um suicídio no mundo e cada 3 segundos uma tentativa ocorre no mundo. Então, são números bastante alarmantes, né? Ressaltando ainda mais a importância da prevenção do estudo do suicídio. Outro dado bastante importante é que de 60% a 75% dos pacientes procuraram um médico de 1 a 6 meses antes de cometerem suicídio. Então, isso nos mostra que existe um tempo relativamente grande em que a gente pode intervir. A pessoa, de alguma maneira, ela traz uma alteração de comportamento, ela solicita ajuda. Não necessariamente é com o médico psiquiatra, pode ser com o médico de outras especialidades, pode ser com o familiar, pode ser com o vizinho ou na igreja, mas em algum momento ela dá algum sinal, solicita ajuda. Outra informação bastante importante é que 90% dos pacientes avisam da tentativa de suicídio. 90%. Então, praticamente todos. Os que sobram acabam sendo mais as tentativas de suicídio por questões passionais ou pessoas com personalidade mais impulsiva. O Cláudio já falou, mas só reforçando ainda mais, né, sobre o perfil da população com risco suicida. As mulheres tentam mais e os homens conseguem mais. Isso daí é um dado clássico, né? As mulheres têm mais tentativas e os homens acabam conseguindo de uma maneira mais eficiente por conta dos meios que o Cláudio já falou. As mulheres acabam utilizando meios em que há a possibilidade de resgate. Então, por intoxicação, por medicação ou por algum produto de limpeza. E os homens costumam escolher meios mais violentos em que não há a menor possibilidade de resgate, como arma de fogo ou se atirar de uma grande altura e tudo mais. Outro dado bastante clássico é que a faixa etária é acima dos 45 anos. Mas eu faço um parêntese de que esse perfil vem mudando, como o Cláudio falou. Os mais jovens também, na população mais jovem, também há um aumento do suicídio. Outro fator é a falta de relacionamento, um relacionamento estável. Então, normalmente são pessoas ou separadas, ou divorciadas, ou solteiras. Nos extremos da condição socioeconômica, são os extremos, são os mais ricos e os mais pobres. Na maioria das vezes, pessoas que não possuem qualquer tipo de crença ou religiosidade, uma religião, não tem qualquer tipo de crença. E isolados socialmente. Isolados socialmente não frequentam nenhum tipo de grupo da comunidade, uma igreja, um clube, não tem nenhuma rede social. Fatores psicológicos, eu ressalto uma perda recente, então é muito comum após um luto, a perda de um familiar. Um momento de instabilidade familiar, uma separação conjugal, por exemplo. E também um quadro clássico em datas importantes. É muito comum no final do ano, Natal, Ano Novo, as pessoas acabarem se lembrando de familiares que já se foram e se angustiarem mais e tentarem o suicídio. Traços de personalidade, a impulsividade. Pessoas impulsivas têm maior risco, né, no momento de desespero, tentarem o suicídio. Antecedente psiquiátrico na família. Doenças psiquiátricas, com destaque para o uso de substâncias, né? Antecedente familiar de doenças psiquiátricas e suicídio também. Todo esse antecedente familiar e pessoal de doença psiquiátrica é um grave fator de risco para suicídio. Tentativa pregressa de suicídio, porque os dados mostram que uma pessoa que tenta suicídio uma vez, dentro de um ano ela tentará novamente. Então, se uma pessoa já tentou, ela é uma população de risco, faz parte da população de risco. E também doenças incapacitantes, crônicas, dolorosas, né? E daí a gente destaca essa necessidade do cuidado se você está avaliando uma pessoa, um médico, um enfermeiro,
a equipe de saúde está avaliando um paciente, tem que, por exemplo, dar a notícia do diagnóstico de uma doença grave, crônica, né? Tem que existir todo um cuidado, porque muitas pessoas acabam tentando suicídio por saberem o diagnóstico de uma doença crônica ou por uma amputação de um membro, por exemplo, a perda de uma visão, né? São situações muito angustiantes. Eu gostaria de conversar agora um pouco sobre os mitos sobre o comportamento suicida. O primeiro mito é que pessoas que falam sobre suicídio não representam perigo, pois apenas querem chamar a atenção. É muito comum esse pensamento de que as pessoas pensam, puxa, mas se ela chegou a falar, é que ela não vai realmente praticar, né? Que quem realmente quer se matar não vai avisar ninguém. Isso daí, como a gente já viu, não é verdade, porque 90% das pessoas que tentam suicídio acabam informando para alguém, alguma pessoa próxima. O segundo mito é que o suicídio é um ato impulsivo, sem aviso, e por isso não pode ser evitado. Isso também não é verdade, que a minoria é um ato impulsivo, a maioria é sempre algo planejado, que a pessoa está planejando há 6 meses, 8 meses antes, muito tempo antes. Então, também não é uma coisa a ser seguida, né? O mito número 3 é que os suicidas estão realmente decididos a morrer e, por isso, qualquer ajuda é em vão. Na maioria dos casos, na prática que a gente vê, depois que uma pessoa sobrevive a uma tentativa de suicídio, na grande maioria das vezes, a pessoa realmente se arrepende, revê novas soluções para aquele problema que levou à tentativa de suicídio, ela consegue enxergar outras alternativas, né, que naquele momento ela não conseguia. O mito número 4 é que conversando sobre suicídio possa induzir pessoas ao ato. Existe muito esse medo, né? De, puxa, eu estou meio desconfiada de que a pessoa está mais entristecida, que ela está pensando em suicídio, mas eu não vou tocar no assunto, porque de repente eu posso dar uma ideia, eu posso dar uma sugestão, quase sugerir, né? Isso não é verdade. É necessário que alguém próximo, né, ou o profissional da saúde, ou familiar, ou amigo, toque nesse assunto, né? Porque a pessoa vai se sentir segura em falar sobre isso, né? De repente, às vezes ela se sente muito angustiada porque ela não tem uma válvula de escape onde conversar sobre isso. Então, tem que abrir esse canal de conversar sem medo sobre isso. E é importante a gente definir se a pessoa tem ou não a ideação suicida, porque se ela tiver, é um caso de emergência, né? Então, a gente não pode usar meias palavras, a gente precisa ter uma noção bastante clara se existe ou não a ideação suicida. O mito número 5 é que crianças não cometem um suicídio. Muitas vezes nem se passa na cabeça da maioria da população que uma criança possa ter um problema tão grave que a leve ao suicídio, né? A maioria das pessoas acha que não, que criança nem tem um problema tão grave, ou nem tem uma noção do que é morte, né? Mas isso é importante. A Gleice depois vai conversar sobre essa parte infantil. O último mito, que é o número 6, é que quando alguém sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora do perigo. Isso também não, justamente esse momento pós-tentativa de suicídio é muito delicado, tanto para o paciente, para a pessoa, quanto para os familiares, para os amigos que estão em volta, né? É necessário muito cuidado nesse momento, porque dentro de 1 ano, a maioria das pessoas tentam novamente o suicídio, principalmente se não há uma intervenção médica, psicológica. Agora, falando um pouquinho sobre a abordagem do paciente com risco suicida. Nessa abordagem, é necessário que você procure um lugar tranquilo, reservado, que a pessoa sinta bastante à vontade para conversar sobre o que ela quiser, que você se mostre bastante disponível, né, em relação ao tempo, você esteja completamente disponível a ela, esteja calmo, dê apoio, não faça juízo nem julgamentos, principalmente essa questão religiosa, moral, né, que ali a pessoa, se ela achou que a única solução foi a tentativa do suicídio, né, ela achou que o suicídio era a única solução, ela já está cheia de culpa, né. Então, não é o momento de você criar juízo, julgamentos, é o momento de você ouvir. É uma abordagem muito mais passiva, de você ouvir e se mostrar disponível àquela pessoa. Reforçando novamente, escutar atentamente o que a pessoa está falando, né? Encorajar que ela fale de si mesma, tudo que ela achar importante. E nesse momento também é importante que não se perca o foco, né? Que
se converse apenas se fale apenas do problema que ela trouxe a você. Não procure
Retornando então com a nossa videoconferência a Suicídio e Saúde Coletiva e ainda com a presença da doutora Gisele Akamine Wolff Pincinato, que expôs o tema a abordagem do paciente com risco suicida. Nós recebemos uma pergunta por e-mail, mas antes vamos passar ao polo de Bauru, que pediu a intervenção. Esclarecimento de mitos, né? A gente diretamente não trabalha com o paciente, mas a gente orienta bastante a questão do preenchimento das fichas epidemiológicas. E em vários treinamentos que eu tive em outros anos, não foi considerado o mito da criança cometendo suicídio. Então, diante do esclarecimento hoje desse mito, na parte prática mesmo, como é que nós ficaríamos para orientar agora os municípios, uma vez que eu já orientei que criança não cometeria suicídio pelo que a gente já teve. E outra coisa também, não lembro se foi falado ou não, em outros aspectos de suicídio, ou se vai falar, sobre o trabalho. Por que a pessoa se suicida no ambiente de trabalho que leva a isso, ou se isso também pode ser por uma outra videoconferência, em outro momento associar ao trabalho. Passo a palavra. Então, doutora Gisele, como que fica a questão do suicídio entre as crianças, né? E o suicídio no ambiente de trabalho? Então, entre as crianças, na verdade, eu não entendi muito bem o que ela me disse de não ser considerado. Você entendeu, Cláudio? Não, que parece que houve um consenso, há um consenso em saúde pública de que criança não comete suicídio. Então, acho que seria mais uma questão de reforçar que esse é um dos 6 mitos que a senhora colocou. Eu acho que isso daí destoa um pouco essa questão dessa parte de preenchimento e da prática, porque realmente acontece aqui, existe muito um tabu em relação a isso, a gente admitir isso, né? É uma dificuldade grande, né? Até na parte de coleta de dados. Doutora, que eventualmente por solicitação da família ou por algum tipo de... haveria uma subnotificação deliberada e aquele evento não seria registrado como uma lesão autoprovocada, mas como algo mais naturalizado? Sem dúvida, né? Nem só com criança, né? Com adulto já a gente sabe, né, Cláudio, que é subnotificado o suicídio, né? Por todas essas questões morais, religiosas, né? A maioria das religiões ainda trata o suicida de uma maneira diferente, né? Existem religiões em que o suicida não pode ser enterrado no mesmo ambiente, no mesmo lugar que as outras pessoas, né? É uma questão sociocultural, assim, né? Sem dúvida, quer dizer, acho que existe essa questão, né, só tentando complementar um pouquinho mais do ponto de vista sociológico, da estigmatização cultural que envolve o suicídio, porque o suicídio ele realmente é um ato que vai radicalmente contra as nossas convicções judaico-cristãs, ou melhor, as convicções da nossa sociedade, como a doutora estava colocando, quer dizer, historicamente, os túmulos dos suicidas, eles eram marcados de uma forma diferenciada. Existem religiões onde os suicidas são enterrados do lado de fora do cemitério. Quer dizer, existe toda essa estigmatização que vai se refletir nessa subnotificação. Enquanto ao suicídio em ambiente de trabalho, que foi outra pergunta que o Paulo fez, doutor. Eu não tenho nenhuma informação específica, que eu saiba de algum estudo ou porquê que é exatamente no ambiente de trabalho. Na maioria das vezes acontece ou em casa ou no ambiente de trabalho. Não sei se a pessoa se sente... é um último pedido de ajuda, de repente, é um lugar onde ela se sente que existe uma última possibilidade, né, de ajuda, mas eu não sei de nenhum estudo específico que fale, olha, o porquê que é no ambiente de trabalho. Até assim, agora vamos passar então Antes da gente passar para o Polo de Sorocaba pedir intervenção, só que anteriormente vamos responder a pergunta que nos chegou por e-mail, tá? Que nos foi feita por Wagner Fernando, tá? E a pergunta foi o seguinte: bom dia, por que está mais comum agora entre artistas cometer o ato do suicídio? Eu acho que está muito, claro, nós estamos bastante ainda impactados com a notícia do músico Champignon, integrante da banda Charlie Brown Jr., que cometeu suicídio nessa madrugada aqui em São Paulo. Talvez a pergunta venha
na esteira desse evento, né, doutora? Eu acho que sempre, né, o suicídio sempre, eu acho que a questão é a visibilidade, né, que o Cláudio falou, né, agora a gente fica sabendo de uma forma mais clara, né, muitas vezes eu acho que até as pessoas acabavam morrendo por suicídio, mas se falava que era por outro motivo, para não ficar aquele estigma. Atualmente a gente sabe, né, a gente fica sabendo dos laudos de ML, a gente tem acesso a mais informação e a gente acaba tendo certeza, mas eu acho que não existe uma onda, eu acho que sempre aconteceu, né, Cláudio? Acredito que isso, o suicídio, assim, né, a própria Organização Mundial da Saúde coloca que cada suicídio vai impactar 6 projetos de vida diferentes, ou seja, no mínimo 6 pessoas do meio de convívio próximo do suicida vão ter os seus projetos de vida alterados em função desse evento. Claro que isso sobe, o número de pessoas a serem atingidas pelo ato do suicídio, ele vai subir progressivamente a importância social da pessoa que cometeu suicídio, né? Então, só um outro exemplo bastante recente, quer dizer, o Valmor Chagas, um ator consagrado, já na terceira idade, comete suicídio. Agora, como a doutora Gisele colocou, quer dizer, existe o suicídio, como vai ser colocado por uma das nossas convidadas a seguir, quer dizer, o suicídio na terceira idade ele tem taxas bastante expressivas, mas só um Valmor Chagas é noticiado na mídia. Então, talvez a gente tenha aí um viés do porquê que, enfim, a pergunta do Wagner tenha sido, talvez, comentada por essa visibilidade que a mídia dá. Vamos passar agora, por gentileza, então, a regional de Sorocaba, que quer fazer uma intervenção? Bom dia, Cláudio. Bom dia, doutora Gisele. É com imensa satisfação que eu estou participando aqui dessa videoconferência. E uma das minhas dúvidas da palavra da doutora Gisele, quando ela fala sobre fatores de proteção, né? O que eu noto, assim, deixa eu só colocar uma coisa antes. Eu sou interlocutora de violências do GVA Sorocaba. E o que eu noto, uma dificuldade muito grande, quando se fala em suporte familiar, que inclusive acaba dificultando a notificação, né? Que existe uma rejeição muito grande da família no acolhimento desse paciente. Então tem todo um estranhamento e essa família acaba negando muito essa questão. E a questão da vida social satisfatória. Normalmente são pessoas de renda financeira baixa, com dificuldades até de pensamento, de significados. E eu gostaria que a doutora, se possível, falasse um pouquinho mais sobre isso. Passo a palavra. Então, essa questão da rede social, né, dos fatores de proteção do indivíduo para um risco suicida, uma tentativa de suicídio, ultrapassa, às vezes não, a maioria das vezes ultrapassa os nossos limites de atuação, né? Provavelmente aquele perfil de pessoa que não tem emprego, a família desestruturada, eu não peguei o nome da senhora aí de Sorocaba, mas eu estou imaginando o atendimento da senhora. Pega aquela pessoa que não tem emprego, que é uma família desestruturada, né? Não tem apoio nenhum, né? É difícil, essa pessoa vai estar em risco. E como que a gente vai trazê-la para um fator de proteção, para ter um fator de proteção? É difícil, né? Não tem como muita gente... A gente tem que observar, o que dá para a gente fazer é observar e trazer para uma rede de proteção. Então, se a pessoa não tem família, então, pelo menos que ela se vincule, então, a um profissional de um posto de saúde próximo da casa dela, né? Esse já é uma ajuda. Se a pessoa é isolada, não tem família nenhuma, se ela pelo menos se vincular a uma enfermeira, a uma equipe de saúde da família, isso já vai tirando ela desse ambiente de risco, né? É o que a gente pode fazer. Ou, de repente, associá-la a alguma atividade da comunidade onde ela vive, né? Mas eu entendo que esse fator de risco é bem difícil de ser controlado, né? Sim. De ser Com anulado, né? Bom, chegaram várias perguntas aqui dirigidas à doutora Gisele, então
A primeira delas, Ana Cláudia, sou enfermeira e trabalho com doenças de
Dando continuidade à nossa videoconferência Suicídio e Saúde Coletiva, nessa segunda-feira que antecede o dia 10 de setembro, que é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, nós iremos agora, nesse segundo momento, estar com as psicólogas Gleise Salles Aria, que é mestre em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo, psicóloga do Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira e docente do curso de graduação em Psicologia do Centro Universitário da Fundação Santo André, que vai expor o tema Sofrimento Psíquico de Crianças e Adolescentes, Risco de Suicídio e Prevenção. E também com a psicóloga Kátia Cherix, da Universidade de São Paulo, mestre em Psicologia pela Universidade de São Paulo, com especialização em Psicopatologia e Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, e com curso de Psicogerontologia pela PUC de São Paulo. Ela é psicóloga do Hospital do Servidor Público Estadual e acompanhante terapêutica de idoso. Então, nesse primeiro momento, a psicóloga Gleise Salles Arias, que vai expor sofrimento psíquico de crianças e adolescentes, risco de suicídio e prevenção. Bom dia a todos. Eu acho que o tema é importante, né? A gente já percebeu aqui no primeiro bloco da nossa videoconferência que esse tema é um tema polêmico. O tema suicídio, no geral, já é polêmico. Quando a gente fala do sofrimento da criança e do adolescente, então, eu acho que a gente está falando de uma questão que fica mais difícil ainda de compreensão. Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Então, as crianças e os adolescentes, né, sofrem, existe o sofrimento psíquico de criança e adolescente, e muitas vezes nós não sabemos, talvez, como lidar com isso, ou até mesmo reconhecer, né? Então, o adulto, muitas vezes, até talvez sem intenção, diminui e menospreza o sofrimento psíquico das crianças e dos adolescentes. Então, a gente pode pensar em falas do tipo, quando você crescer, você vai ver o que é problemas, né? Então, assim, a criança, ela brinca, a criança, ela está em fase de desenvolvimento, em fase de escola, então é como se ela tivesse, se os problemas do adulto muitas vezes fossem maiores do que os problemas das crianças. Então, as crianças sofrem com conflitos que são próprios da sua etapa de desenvolvimento, assim como também o adolescente, né? Então, não existe sofrimento maior ou menor, né? Existem sofrimentos adequados, então, sofrimentos que dizem respeito à etapa que o indivíduo, a etapa de desenvolvimento, então, do indivíduo em questão, tá? Muitas vezes a criança, né, que tem algum sofrimento psíquico importante, ela chega no consultório de psicologia, ou ela chega ao atendimento por meio de outros sintomas, né? Então, é a criança que tem dificuldades na escola, a criança que está com dificuldades, né, o comportamento mais agressivo, muitas vezes a suspeita, talvez, né, de uma questão relacionada ao desenvolvimento cognitivo, e a gente percebe que muitas vezes essas dificuldades, elas são sintomas, e sintomas que denunciam para a gente talvez um sofrimento psíquico mais importante, né? Então, a criança, ela encontra formas de mostrar para a gente, então, que ela está precisando de ajuda, que ela precisa de atenção, tá? Bom, para a gente pensar um pouquinho, então, nessa questão da criança, eu acho que já é difícil falar do suicídio, né? Porque antes disso, é difícil pensar na relação que a criança mantém com a morte, né? Então, existe um tabu relacionado à temática da morte, tá? Num geral, e a gente pode pensar que quando a gente fala da criança, então isso fica mais difícil ainda, tá? Então, muitas vezes o adulto se silencia, né, quando o tema da morte está em questão. Então, o silêncio do adulto, ele pode causar sentimentos de desamparo aí pela criança, tá? A criança vive tudo o que acontece, então, ao seu redor, tá? Então, ela vivencia, sente tudo o que está acontecendo com a família e tudo o que está acontecendo com os entes queridos, né? Então, nesse sentido, quando acontece um falecimento na família, ou mesmo, né, no grupo aí que a criança faz parte, na comunidade, a criança, então, vive isso, né? O adulto se silenciando ou não. Então, é muito importante que a gente possa tratar da morte, né, como um tema um pouco mais natural, né? Porque a gente sabe que a morte faz parte da vida, né? Então, a criança, ela está vivendo essa situação, o adulto falando disso ou não. Então, ter esse canal de comunicação, abrir essa questão é muito importante, tá?
Como a gente está falando, então, a morte faz parte da vida. A criança representa o contato que ela mantém, então, com essa temática da morte, né? Porque se existe vida, existe algum nível, algum tipo de contato com a morte, né? Então, muitas vezes, a criança representa nas brincadeiras, nos jogos, nos desenhos. Então, assim, formas de expressão que são próprias da criança, que são próprias da sua etapa do desenvolvimento, tá? A noção que ela tem de morte, então o conceito de morte também diz respeito à etapa de desenvolvimento. Então, né, conforme a criança vai se desenvolvendo, isso vai mudando, tá? E aqui a gente está falando tanto do conceito de morte de si mesmo, quanto da morte do outro. Bom, vamos pensar um pouquinho, então, em como que a criança compreende a morte, né, em diferentes fases aí, né, em diferentes idades. Tá? Então, a compreensão de morte, tanto cognitiva quanto afetiva, ela muda, né? Ela vai se desenvolvendo conforme a criança se desenvolve, conforme o desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança. Então, a gente pensa que até os 4, 5 anos existe já algum tipo de relação com essa temática, mas a criança ela distingue pouco os objetos inanimados dos animados, né? Então, existe pouca distinção entre, né, o brinquedo, né, e o desenho animado, né? Então, a gente pode pensar que a criança vai perceber, mas ela ainda não tem tanta noção, principalmente da irreversibilidade da morte, né? Então, muitas vezes, e a gente vê isso até representado nos próprios desenhos infantis ou coisas nesse sentido, né? Então, nem sempre a morte é vista como irreversível, mas já existe algum tipo de contato, sim. Dos 6 aos 11 anos, né, aqui a gente percebe uma fase em que a criança já tem noção da irreversibilidade, tá? Mas ela relaciona sempre a morte à imobilidade do corpo, né? Então, assim, é o sono eterno, dormiu para sempre, ou coisas nesse sentido, né? Aqui a criança vive uma fase muito concreta, então ela busca causas muito concretas para a morte. Então, se o indivíduo morreu, se a mamãe morreu, foi porque ela fez alguma coisa, porque ela comeu uma comida errada, né? Então, aqui a relação é muito concreta. E a criança busca explicações concretas para essa morte. A partir dos 11, 12 anos, então aqui a gente já vê o início da adolescência, então o indivíduo já tem condições de uma compreensão um pouco mais elaborada da morte, né? Então ele já percebe a irreversibilidade, a universalidade da morte, então que todos passarão por isso, tá? E também ela relaciona já a morte à não funcionalidade do corpo, né? Então não fica só essa relação tão concreta, então essa questão da não funcionalidade do corpo já é considerada. Então, aqui o indivíduo já consegue dar explicações, né, mais lógicas, lógico-categóricas, então, para a morte, tá? Então, aqui a gente pode pensar um pouquinho nas diferentes fases aí, né, de como que a criança e o adolescente vai se desenvolvendo para tratar desse tema morte. Toda morte, aliás, toda situação de perda gera no indivíduo, então, um luto, né? Nós chamamos o luto de reação à perda, mais especificamente aqui na nossa temática, reação, então, à morte, tá? Então, toda perda gera um processo de luto, um processo, então, um período, então, que vai ser, né, que tem muitas características psicológicas especiais, como tristeza, um certo retraimento, tá? E a gente pensa que a fase inicial desse luto, então, diz respeito, né, está recheada de sentimentos de negação, tá? Então, muitas vezes, frente à situação da perda, frente à situação da morte, o que nós sentimos inicialmente? Não acredito que isso está acontecendo comigo, que isso aconteceu, então não pode ser verdade, coisas nesse sentido. Então, a negação, ela é natural. A criança está sentindo, então, né, está vivendo esse luto e está vivendo a negação. Quando o adulto reforça essa situação da negação com o seu silêncio, né, então a criança se sente muito frustrada e muito angustiada. A criança se sente muito solitária frente a tudo isso, né? Então, o silêncio do adulto muitas vezes reforça a situação da negação da criança, tá? Bom, pensamos um pouquinho então na morte, a questão do luto, né? Vamos olhar agora para essa temática do suicídio, tá? Acho que no primeiro bloco, né, muitas pessoas perguntaram a respeito da notificação dos casos, né? A literatura, a psiquiatria infantil diz pra gente, então, que provavelmente existe uma subnotificação de casos, né, de suicídio infantil, tá? Tanto por questões, muitas vezes, de solicitação da família, né, aí na causa mortes, quanto, muitas vezes, a dificuldade da própria equipe de saúde em entender o que aconteceu, a causa mortes, né? Então, nesse sentido, a gente imagina que existe, sim, uma subnotificação de casos, tá?
A avaliação do caso de suicídio aqui da criança, ela tem que ser muito ampla, tá? Quando a gente fala tanto da criança quanto do adolescente. E a gente pode pensar aqui, então, que quando a gente está tratando do suicídio infantil, quando a gente fala em suicídio infantil, a gente está falando desde, né, dos atos que podem vir a causar o suicídio, mais concretos, talvez, quanto à questão da ideação suicida, né? E os sentimentos, então, relacionados a essa questão do suicídio, tá? Pensamos no conceito de suicídio e de parasuicídio, que a doutora Gisele também já discutiu com vocês, que muitas vezes essa questão não é intencional, né? Então, vemos que quando a gente discute a temática do suicídio infantil, vemos algumas tentativas mais intencionais, né, de suicídio e outras situações em que a criança muitas vezes se coloca em situação de risco, talvez sem muita consciência, né? Então, aqui a gente pensa na intencionalidade. A avaliação, então, do caso, né, quando a gente tem um caso desses, a gente tem que considerar, então, pensamentos autodestrutivos, ameaças e tentativas que possam preceder o ato de suicídio, então, tá? Mais relacionado à questão que nós já tratamos, então, do tabu, né, da morte, a Berassuri, que é uma autora importante aí de desenvolvimento infantil, vai falar para a gente do conceito de microsuicídio, né? Então, muitas vezes, quando existe o falecimento na família, quando morre algum ente querido da criança, né, a criança sente, aliás, né, todos sentimos muita culpa, né? Então, um dos sentimentos ligados ao luto também é a culpa, né? Então, nesse sentido, muitas vezes a criança que não tem talvez tanto amparo da família, que a família silencia, não sabe muito bem como abordar essa temática da morte para a criança, ela pode cometer alguns pequenos, né, ela pode passar a cometer então pequenos atos autodestrutivos, né, muitas vezes quedas, pequenos acidentes que a criança se coloca frequentemente, comportamentos de riscos, tá? E isso vem como uma tentativa inconsciente, então, da criança se unir ao ente perdido, né, se unir à pessoa perdida, tá? Por isso que é importante a gente sempre pensar que essa temática da morte, ela tem que ser uma temática tratada, né, com mais naturalidade pelas pessoas. Talvez a criança tenha que encontrar um canal de comunicação para ela se sentir um pouco mais amparada nesse sentido. Tá? Pensamos na criança, então vamos falar um pouquinho do adolescente, né? Eu acho que aqui a gente pensa paralelamente nessa temática da morte, do suicídio, tanto na criança quanto no adolescente, tá? Tem algumas particularidades aqui, então, na adolescência que a gente vai ter que considerar, tá? O adolescente, ele já tem possibilidades de uma compreensão cognitiva da morte, como a gente viu anteriormente, mais elaborada, tá? Mas existe um afastamento afetivo muito grande, muito importante, que é característica da própria adolescência, tá? Então, o adolescente, principalmente no início da adolescência, ele está vivendo alguns lutos, né? Algumas reações, então, a perdas de características da infância. Então, a gente pensa no luto do corpo infantil, o luto da identidade da infância, dos pais da infância, né? Então, ele está passando por um período de mudanças importantes, tá? Então, esse afastamento afetivo da temática morte muitas vezes pode vir como uma tentativa de defesa, né? Outro traço, outra característica importante da adolescência é a vivência da onipotência, né? Então, o adolescente muitas vezes sente, né, por mais que ele já tenha a compreensão cognitiva da morte, ele sente que a morte, né, só acontece com o outro, que, né, como se ele não tivesse muito em risco, as outras pessoas é que estão, né? Então, parece que só acontece com o outro, o adolescente se coloca em muitas situações de riscos, de testes, né? E quando acontece a morte de um outro adolescente, de um par, né, da família ou do grupo social, né, muitas vezes fica aquela sensação de que aconteceu com ele porque ele vacilou, porque ele não foi competente o suficiente, não soube lidar com a situação, né? Então, fica essa sensação, tá? Aqui, a avaliação do caso do adolescente também tem que ser muito ampla, né, que tem que considerar uma série de questões, tá? E nós temos que dar especial atenção a comportamentos autodestrutivos, né, comportamento autoagressivos, né? Muitas vezes o adolescente se coloca nessa situação. E também os testes, né, as situações de risco que são comuns aí na adolescência, tá? Existe uma particularidade importante que a gente pensa aqui também, que muitas vezes o comportamento autoagressivo do adolescente, ele pode, na verdade, ter o objetivo de agredir o outro, né? Então, de agredir os pais ou de agredir as figuras muito próximas, tá? E também a gente tem que pensar aqui na avaliação psiquiátrica e psicológica mais ampla, porque a gente sabe, como a doutora já trouxe pra gente, que comorbidades psiquiátricas, então, né, que algum traço psiquiátrico mais importante pode aumentar o risco de suicídio, tá? E
isso é uma dificuldade, porque a gente sabe que a criança e o adolescente, né, o diagnóstico de um transtorno psiquiátrico tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa, né, porque a gente sabe que tem algumas características da adolescência importantes aqui e que talvez em qualquer outra fase do desenvolvimento fossem vistas de uma forma diferente, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses diagnósticos. Tá? Acho que outra questão importante para a gente tratar também é o apoio à família, né? Todo caso atendido, né, em psicologia da criança e do adolescente, exista, né, a temática do suicídio, existindo o risco de suicídio ou não, sempre é um caso que tem que também agregar a família, né? Então, o atendimento do adolescente e da criança sempre é um atendimento para toda a família, né? E no caso, então, do risco de suicídio, isso fica muito presente, né? Então, a gente tem que envolver a família, mas a gente tem que sempre pensar em respeitar a privacidade do paciente também, tá? Para a gente conseguir acessar essa temática do suicídio, para que o paciente possa se sentir à vontade para falar com a gente sobre isso, né? Então, ele tem que confiar, né, no profissional. Para a relação de confiança ser estabelecida, então a gente precisa pensar em respeitar a privacidade do paciente, tá? Mas sempre a gente precisa pensar que o apoio à família e o envolvimento da família no atendimento é importante. Tá? No caso, né, do acontecimento da morte, a gente tem que, os profissionais de saúde, então, tem que pensar em respeitar as diferentes características do processo de luto. Então, a família muitas vezes no início se sente, né, nega a situação, como a gente já colocou, sente muita raiva em relação ao que está acontecendo, raiva da própria família, né, de si mesma, talvez por culpa, raiva da equipe de saúde, porque muitas vezes fica a sensação de que essa não conseguiu ajudar. E eu acho que nesse momento a gente vai ter que teremos que ser muito compreensivos e muito pacientes, né, para apoiar a família dentro das coisas que ela está vivendo, então, tá? E outra questão importante para a gente pensar aconteça de fato, né, a morte pelo suicídio ou não, é sempre no trabalho com a família estimular a escuta e o diálogo, né, tanto sobre o tema morte quanto sobre o tema suicídio, tá? Isso a gente está falando da família, da escola, da instituição de saúde, da comunidade, né? Então, esses temas, eles têm que fazer parte da vida das pessoas, né? Lembrando dos mitos, né, trazidos anteriormente, falar sobre suicídio não produz o suicídio, né? Eu acho que essa é uma questão importante para a gente pensar, tá? Sobre a prevenção, então, ao suicídio, eu acho que, como nós estamos falando de crianças e adolescentes, nós, né, já pelas etapas de desenvolvimento aqui dos indivíduos em questão, já estamos falando de prevenção, tá? A literatura nos diz que, muitas vezes, por mais que o suicídio, né, as taxas maiores aí, né, estatísticas maiores sejam do suicídio em adultos, pensamos que, assim, o indivíduo, ele já vive, né, muitas vezes, essa questão do suicídio, pensamentos relacionados ao suicídio, já em outras etapas do desenvolvimento. Então, muitas vezes o adulto que comete o suicídio foi um adolescente ou foi uma criança que passou por essas situações que nós estamos falando aqui, tá? Então, para prevenir, trabalhar com prevenção e promoção de saúde, nós temos que pensar, primeiramente, em valorizar os conflitos e os sentimentos das crianças e dos adolescentes, tá? Então, não existe sofrimento maior ou sofrimento menor, né? Cada um sofre com aquilo que diz respeito ao conflito próprio, ao que está vivendo no momento, tá? Então, nós temos que valorizar os conflitos e sentimentos das crianças e adolescentes, tratar dos assuntos morte, autoagressividade, suicídio, sem a sensação que nós estamos produzindo isso, então, né? Que falar disso produz a morte, que falar de suicídio produz suicídio, então isso é importante, tá? E pensar que a discussão sobre a morte, ela faz parte do processo de educação, tá? Então, ela não pode dizer respeito só à instituição de saúde, por exemplo, né? Então, a discussão sobre morte tem que fazer parte da família, tem que estar presente na escola, nas instituições comunitárias, associações de bairro e coisas nesse sentido. Então, em todos os locais, essa temática tem que estar presente, tá? Bom, um pouquinho das referências que nós consultamos, então, e eu gostaria de agradecer a audiência.
Passaremos agora à psicóloga Kátia Cherix, que é psicóloga pela Universidade de São Paulo, mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, especialização em psicopatologia e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e curso de psicogerontologia pela PUC de São Paulo, e que também é psicóloga do Hospital do Servidor Público Estadual, que vai expor o tema suicídio e envelhecimento. Olá, bom dia. Eu vou falar um pouquinho sobre o tema do suicídio em idosos. Então, esse tema é importante aqui para a nossa discussão, para os setores de saúde, por causa do aumento da expectativa de vida, né? A gente vê aí pelos dados do IBGE que a idade média chegará ao patamar de 81 anos em 2050. Então, quem já trabalha em setores da saúde percebe que a gente tem um aumento muito grande de pacientes idosos, né? E às vezes a gente ainda não tem a capacitação ou informação necessária para estar lidando com esse tipo de paciente. Então, os dados mostram que duplicou o número de suicídios, né, na população com mais de 65 anos entre 2000 e 2008. E que no mesmo período o crescimento da população idosa só aumentou 17%. Então, teve um aumento importante do suicídio na população de idosos. O envelhecimento ele é um fenômeno biopsicossocial e vem sendo estudado de forma interdisciplinar, né? Então, é um fenômeno complexo que tem que ser estudado por muitos profissionais. No imaginário coletivo, ser velho é não ser mais jovem. O velho é aquele que perdeu os aspectos positivos da juventude e muitas vezes ele se sente marginalizado e contaminado pelo estigma social, né, que coloca ele num lugar de desvalorização. Hoje a gente vive numa sociedade pós-industrial capitalista que valoriza o ser humano por sua produção ou força de trabalho e pela sua possibilidade de estar consumindo, né? Então, quanto mais dinheiro você ganha, mais importante você é. O suicídio, como foi falado um pouco pela doutora Gisele, ele é um fenômeno, e pelo Cláudio também, ele é um fenômeno masculino, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que as estatísticas de mortes mostram que os homens são as maiores vítimas e perpetradores de violência, inclusive de suicídio. E na população de maiores de 60 anos, que são os idosos, a gente encontra esses mesmos dados, né? O mesmo fenômeno. Então, na maioria dos países ocidentais, as taxas de mortalidade por causas externas entre homens chegam a um coeficiente 2 a 5 vezes maior do que entre as mulheres, né? E os suicídios são 3 a 5 vezes maiores nos homens do que nas mulheres. Então, existe um grupo de risco, sim, na população idosa, assim como a doutora Gisele mostrou também nos jovens adultos, que são idosos que são homens, moram sós, foram recentemente aposentados, estão em período de luto por perda de um cônjuge, vivem em más condições sociais, como a pobreza, ou foram diagnosticados recentemente com doenças incapacitantes. Então, se você está acompanhando a videoconferência e percebeu que tem alguém que você conhece ou que atendeu que tem esse perfil, é uma pessoa que está numa situação de risco aí para estar cometendo suicídio. Por que que são os homens que se suicidam mais? Então, existem diversos motivos. Alguns são: o padrão de masculinidade é fator de vulnerabilidade para o suicídio de homens adultos, de homens idosos e homens adultos. Por quê? Porque os homens que estão envelhecendo hoje, eles tiveram uma certa educação, né, na diferença de educação entre os sexos. Então, o homem ele foi educado para ser provedor e figura de autoridade, né? Para trazer o sustento para casa, né? Principalmente os homens que estão envelhecendo hoje foram criados aí nos anos 30, nos anos 40 e tinha essa diferença muito grande, né, no papel social do homem e da mulher. Então, para eles, o processo de envelhecimento é mais difícil que para a mulher, né? O sentido da vida deles era trabalhar e isso fazia eles se sentirem úteis. E com a aposentadoria existe uma ruptura muito grande nesse sentido da vida, né? Os homens também apresentam maior dificuldade em lidar com limitações e têm dificuldade de aceitar a perda da autonomia e da independência. Eles não querem ser cuidados, né? Para eles ficarem numa posição de ser cuidados por outra pessoa é muito mais difícil do que para a mulher, né? E também, né, durante a infância, a adolescência, eles foram criados, educados para solucionar problemas ou conflitos de uma forma agressiva.
Então, recentemente, uma pesquisadora muito importante, a Cecília Minaio, ela fez uma pesquisa que se chama "É possível prevenir a antecipação do fim? Suicídios de idosos no Brasil e possibilidades de atuação no setor de saúde". Essa pesquisa, que é bem recente, né, foi feita aí pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, mostra que é importante identificar pessoas em situação de vulnerabilidade, que é um pouquinho que a gente vem conversando aqui na videoconferência, né? No segundo momento, temos que estruturar intervenções eficazes. Propor uma atenção integral ao atendimento de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade em linhas de cuidado. E conseguir fazer uma integralidade e ação intersetorial dentro da saúde. A Minaio, ela costuma dividir a questão da prevenção em 3 classificações. Então, existiria a prevenção universal, prevenção seletiva e prevenção específica. O que isso quer dizer? A prevenção universal seria uma ação educativa, por exemplo, essa videoconferência. O objetivo é atender um público grande, amplo. A prevenção seletiva seria concentrada em grupos de risco. Então, por exemplo, a gente ofereceu uma palestra no Centro de Convivência de Idosos, onde a gente já estaria selecionando um pouco mais o público que estaria recebendo essas informações. E a prevenção específica seria diretamente com a pessoa que já está com ideação suicida. É importante, né, a gente pensar aqui num contexto social, como a gente tem feito desde o começo da videoconferência, né, mostrar que a gente está vivendo num momento de economia globalizada e que isso muda a estrutura da família e a qualidade do laço social. Isso também tem a ver com a questão do suicídio. Então, muitas pessoas, principalmente nós que vivemos em grandes centros urbanos, podemos nos sentir sós e não conseguimos encontrar um sentido para a vida. Os idosos, eles procuram escuta, compreensão em espaços públicos, né? Na minha experiência na dissertação do mestrado, eu fiquei no centro de convivência para idosos, fiquei disponível para escutá-los. E muitos vinham conversar comigo falando de como eles se sentiam sozinhos em casa, sem ninguém para conversar, e que eles procuravam, né, nos médicos, enfim, em quem eles podiam algum espaço para serem escutados. Então, eu queria chamar a atenção para essa dor da alma, que muitas vezes pode aparecer com uma dor no corpo, né? A gente, às vezes, vê, os idosos marcam muitas consultas nos médicos, né? Eles procuram, às vezes, um cuidado, uma escuta, né? Para estar sentindo um certo alívio em relação ao sofrimento que eles estão sentindo. Então, precisamos aumentar o escopo de iniciativas públicas para oferecer cuidado integral ao idoso. Pensar não só em cuidar do corpo da pessoa, né? Mas como o lazer, o social, a qualidade de vida também influenciam na saúde, né? Um exemplo muito interessante é o programa do PAI, Programa de Acompanhamento de Idosos, que está ligado ao PSF, né? Onde existe um acompanhante que faz visitas a idosos que estão em situação de vulnerabilidade. Então, ele acaba indo 2, 3 vezes por semana na casa desse idoso, ajudando a fazer um supermercado, um acompanhamento. Então, isso é um tipo de iniciativa que teria uma grande ajuda na prevenção do suicídio. E também o programa que a gente oferece lá no IANSP, onde a gente oferece um espaço que os idosos podem frequentar todo dia, né? Tem idosos que eu atendo lá que todos os dias frequentam esse espaço, esse centro de convivência, porque realmente eles se sentem muito sozinhos, eles moram sozinhos e o sentido da vida deles é estar participando desse tipo de programa, né? E só para finalizar a apresentação, gostaria também de dizer algo que a Gleise falou um pouquinho, a Gisele também, que a questão que a morte é um tabu nos dias de hoje, né? Nós não fomos educados para lidar com a questão da morte. No consciente, a gente sabe que vai morrer, entende a passagem
Nós que agradecemos a brilhante explanação da psicóloga Kátia Cherix, lembrando que ainda temos um pequeno tempo onde perguntas poderão ser feitas através do e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br e vamos já passar algumas perguntas que nos foram dirigidas. A primeira vindo da Tânia de Osasco. É possível falar em prevenção e promoção da saúde nos casos de suicídio? Acho que já foi muito brilhantemente explanado pelas expositoras, né? Essa aqui é uma pergunta que é bastante procedente. Bom dia a todos, vindo da Valquíria de Rio Preto. Parabenizo pelo tema, tal. Em alguns municípios de nossa região, é comum a prática de chamar a polícia para fazer boletim de ocorrência quando quando a unidade de pronto atendimento atendeu pacientes que tentaram suicídio. Alegam que é para se protegerem. Gostaria que comentassem essa prática. Bom, na realidade, Valquíria, é o seguinte, todo evento que implica enfim, algum tipo de agressão externa, seja intencional ou não, ou seja, ser um ato de violência, ou mesmo um acidente de trânsito ou transporte, ou um acidente doméstico, ele é passível de registro de ocorrência pela Polícia Civil, né? Essa prática existe e quando a polícia coloca que eles fazem isso para se protegerem, no caso de uma tentativa de suicídio, é que essa tentativa de suicídio pode estar, talvez, mascarando uma tentativa de homicídio ou ter sido alguma tentativa de suicídio induzida e que isso, dependendo das circunstâncias, o delegado pode ou não transformar isso num inquérito. Então, na realidade, Valquíria, o que há é isso, é que todo ato que tenha por característica lesionar ou implica num trauma a integridade física daquela pessoa, intencional ou não, autoprovocado ou não, ele é passível de registro pelas polícias, sim. Não sei se alguém tem alguma... Mas isso não é que é o costume, né? Isso é a lei, né? Bom, uma outra questão que nos chegou era bastante interessante, que diz do papel da mídia. Ela vem de Camila, assistente social da área de saúde mental de São João da Boa Vista. Gostaria que esclarecesse melhor se é mito a questão da divulgação que a mídia faz, TV, jornal, em relação aos casos de suicídio. Se realmente pode ser outro fator de risco. Olha, Camila, eu não sei se a pergunta... Se a gente está tendo dificuldade de entender a sua pergunta, eu acho que o que nós colocamos, né, no bloco anterior é que, assim, todos esses fatores de risco, eles são inerentes a qualquer pessoa, quer dizer, então as pessoas públicas, formadoras de opinião, as comumente chamadas celebridades, também estão sujeitas a esses fatores de risco e de vulnerabilidade em relação a se cometer suicídio. Agora, é claro que quando é uma pessoa que é formadora de opinião pública, uma pessoa que tem destaque na mídia, esse ato vai ter um destaque na mídia proporcional à importância social dessa pessoa, né? E não que a mídia supervalorize o ato de suicídio. Acho que talvez tenha sido isso que você tenha colocado. Não sei se as meninas querem fazer alguma outra colocação. E aí vai... Pois não. Eu acho que nessa questão, né, da mídia, né, eu acho que sim, as crianças e os adolescentes podem ser influenciados, né, pelo que elas estão vendo na televisão. Por isso que é importante os adultos, né, e os profissionais darem um contorno para essa informação que está sendo divulgada, né? Então, a gente precisa estar falando sobre os motivos que levaram a esse ato, dar um sentido para isso, né, de maneira coletiva, para que essa informação não chegue solta, né, até a criança, ao adolescente, ao idoso. Então, eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto para poder dar esse amparo coletivo, né, esse contorno para um ato que aconteceu. Acho que outra questão, só para complementar, importante da gente pensar aqui, é que o indivíduo, ele não se suicida, né, só porque aconteceu alguma coisa com ele, ou porque ele perdeu o trabalho, ou coisas nesse sentido, né? Existe um sofrimento anterior, né? Existem questões psicológicas, existe um perfil do indivíduo anterior, né? Então, a gente pode pensar que
talvez esse contexto aí dado a essa situação, a situação de suicídio, as explicações dadas, elas têm que considerar também o sofrimento do sujeito e não só a situação que está acontecendo com ele. Então, nem sempre a relação é de causa e efeito, né? Tão concreta como a gente pode pensar aí, né? Perfeito. Uma outra pergunta que nos chega, agora eu me atrapalhei um pouquinho aqui. Bom dia, somos da Saúde Mental de Paranacite, Paraná. Como podemos pensar em proteção e intervenção a um paciente que, após tentativa de suicídio e internação psiquiátrica, não tem aceitado o apoio e os cuidados da equipe? Como orientar esses familiares e como acolher esse paciente? Sem mais, agradeço e atenção e parabenizo Thalita de Souza, de Paranacite, Paraná. Ou seja, o paciente não aceita o acompanhamento pós-tentativa. Esse atendimento, né, e essa aceitação, Thalita, tem que continuar sendo tentada, né? Então, a gente sabe que não é num primeiro momento, muitas vezes, que o paciente vai aceitar esse apoio, né? E, às vezes, não é nem no primeiro momento que o paciente aceita que isso está acontecendo com ele, né? Então, eu sei que é um trabalho difícil, é um trabalho que demanda muita energia, né? Muito preparo, também da equipe de saúde, mas nós temos que continuar tentando, né? Tanto a família quanto a equipe de saúde. Então, esse paciente, ele tem que, muitas vezes ele coloca a equipe, ele coloca a família também em testes, né? Então ele tem que confiar em vocês para que esse trabalho possa dar certo, né? Então a relação tem que ser de confiança. Agora uma pergunta extremamente elaborada, extremamente interessante, que veio de Horizontina, no Rio Grande do Sul. Quem assina é Maria Zoé. E bom dia, a equipe do CAPS 1, ou seja, do Centro de Atendimento Psicossocial, né, de Horizontina, no Rio Grande do Sul. Gostaria de fazer um comentário a respeito do que se percebe sobre o tema suicídio na região de Horizontina. O número significativo de tentativas de suicídio ou tentativas com pessoas de ascendência alemã, com o uso de arma branca, corda, entende-se que o ariano se incomoda com a sujeira, ocorrendo sempre durante o pós-safra, homens, no sentido de se sentirem improdutivos. Estamos assistindo atentamente o debate e agradecemos a oportunidade. Quer dizer, o que ela está colocando é que existiria uma tendência maior da pessoa de acordo com a sua cultura ou a sua etnia, né? Sim, com certeza, né? Tanto o suicídio como a morte são fenômenos culturais e sociais. Então, eles têm uma explicação não só psicológica, né, de um sofrimento individual, mas eles têm um sentido coletivo também, né? Então, com certeza, aí tem uma questão cultural envolvida nesse ponto. Olha, Maria Zoé, eu acredito que talvez logo no começo da nossa videoconferência nós tivemos a oportunidade de estar trabalhando com os dados e realmente a região sul do Brasil, os estados de Paraná, Santa Catarina, formado pelos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles apresentam taxas de incidência infinitamente maiores do que o resto do Brasil. Quer dizer, então acho que existe esse condicionante cultural das colonizações alemãs, polonesas ou no norte da Itália, que são muito presentes nos estados do sul, sim, e que talvez elevem as taxas de suicídio a patamares bem maiores que o do Brasil. E o que você coloca, e justamente você pode ver, quer dizer, que as culturas que você coloca, pessoas com ascendência alemã, quer dizer, a Alemanha e os países do leste europeu são os países onde são verificadas as taxas de suicídio mais altas do mundo. Então, acho que aí talvez tenha esse componente que ajude na sua reflexão. E agora, especificamente, uma pergunta vinda da Tânia Gomes Monteiro para a Gleise. Gleise, por favor, fale mais sobre situações de risco de suicídio que crianças se expõem sem consciência. Boa pergunta. Como que é o nome dela? Tânia. A criança, né, mais especificamente a criança, eu acho que a gente pode pensar nessa questão da consciência que você está falando, né? A criança, ela é muito concreta, né? Principalmente aí na etapa que a gente percebe, a gente chama da etapa escolar, né, do período escolar. Então, a criança, ela expõe as coisas que ela sente, né, por um meio de comunicação que, diferente dos adultos, e talvez por isso a nossa dificuldade em entendê-las, né, a dificuldade da família, da equipe em entendê-las. Então, a criança, ela expressa o que ela sente. Seja nas brincadeiras,
seja aí na fantasia, nas histórias que ela conta, nas histórias que ela vive, seja nos atos, né? Então, o comportamento muitas vezes autoagressivo, ou muitas vezes a situação que a gente colocou aqui, né, dos riscos que ela se coloca nas atividades domésticas, né, nos acidentes. Então, tem aquela criança que a gente pensa assim, nossa, ela cai toda hora, né? Parece que ela tá se esbarrando nas coisas em toda hora. Então, a criança, ela mostra com o seu comportamento o que ela está sentindo, tá? Então, se a gente percebe que a gente quer talvez chegar aí no sentimento da criança pela via da comunicação, da fala do adulto, talvez a gente não vai ter um bom resultado. Para que a gente possa perceber o que essa criança está sentindo, a gente tem que ter muita atenção ao meio de comunicação que é próprio dela.